Pessoal, tô de volta aqui. Como eu falei para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham aí um mínimo de paciência possível, porque a minha internet aqui, não sei só se é a minha internet, a internet de vocês também tá oscilando um pouco. Então eu estou usando, tá, a internet do meu telefone. Então eu precisei sair aqui, acabou saindo na verdade, e eu me conectei novamente. Então vai me sinalizando aí se vocês estão ouvindo novamente a mim, tá bem? Para que a gente possa dar conteúdo aí. Tá bom? Maria de Fátima aí, grande, tia Fátima. Tá bom? Então vai me sinalizando aí, pessoal, se vocês estão ouvindo novamente, porque acabou desconectando aqui e eu tive que conectar novamente, tá bem? Então vai me sinalizando aí a cena pra mim aí, tá? Me dá uma boa noite aí, me dá um oi, para que eu possa saber se você está ouvindo aí plenamente aí o que eu tô dizendo aí vocês, tá bom? Então vai me sinalizando aí. Tá bem? Quem tá assistindo aí, a Maria de Fátima aí, tia Fátima, vai me... Isso, Fabiana, vai me sinalizando aí, Fabiana, se vocês estão ouvindo novamente, que acabou a internet aqui, caindo aqui, tá? E eu acabei conectando novamente, tá bem? Então vai me sinalizando aí, por favor. Eu acho que as pessoas estão voltando, a minha internet caiu, tá, pessoal? E depois aí eu vou... Se provavelmente se a internet cair novamente, começar a cair, aí sim eu vou ter que mudar a data da live, tá? Porque eu espero que vocês aí estejam ouvindo eu, tá? Bem, e a gente possa dar sequência ao nosso conteúdo, tá bem? Danila Moura aí, seja bem-vindo. Tá dando certo? Então ótimo, então vamos lá. Eu estava falando a vocês o que é inteligência emocional na verdade, né? O quão importante é a gente falar sobre esse assunto no nosso dia a dia, no contexto a qual a gente está inserido. É tão importante que esse assunto, nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, está sendo muito tratado, tá? E levado para as pessoas com muita consistência, com muita frequência. E dado vista aí, tá? A uma indicação de um colega, eu venho trazer esse assunto para vocês, tá bom? Então, sem muitas delongas aí, as pessoas já estão voltando. Eu vou abordar para vocês, então, de fato, o que é inteligência emocional. Inteligência emocional nada mais é, tá? Que a habilidade de você reconhecer as suas próprias emoções e também reconhecer as emoções das outras pessoas, ou seja, das pessoas pelas quais você se interage diariamente, tá? No contexto a qual você está inserido. Ou seja, eu digo que já não é muito fácil assim, né? A gente reconhecer as nossas emoções, e quem diria a gente ter que reconhecer as nossas emoções e ainda lidar com as emoções dos outros. E de fato, inteligência emocional é isso. Nada mais é que você saber lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, tá? Com aquilo que você está sentindo e também lidar ainda, tá? Com os sentimentos dos outros, tá? Então, inteligência emocional é você saber, tá? Lidar com os seus comportamentos e também com os comportamentos dos outros. Nada mais é que a habilidade intrapessoal, tá? Que é a sua própria habilidade de lidar com você mesmo, e a habilidade interpessoal, que é a habilidade de você lidar com as outras pessoas. Felipe, tá bom, eu entendi então o que é inteligência emocional. Mas fala pra mim então, por que ela é tão importante assim na minha vida? Por que é importante eu reconhecer as minhas emoções e também aprender a lidar com as emoções dos outros? Eu costumo dizer que uma das pessoas mais inteligentes do mundo, eu costumo não, né? E de fato foi o Einstein, né? Einstein, segundo os estudos aí, tinha um QI de 160 aproximadamente. Ou seja, coisas que Einstein estava descobrindo ainda quando ele era vivo, tá? A ciência está desmistificando ainda agora, ou seja, está descobrindo também coisas que Einstein já pensava há muitos anos atrás. Por que eu estou falando isso para vocês? Einstein, ele tinha um QI muito avançado, ou seja, ele tinha uma inteligência, tá, muito avançada. Contudo, se eu e você, a gente estudar muito, passar anos e anos estudando, livros mais livros, por diversos assuntos, dificilmente a gente vai conseguir ter um QI igualmente Einstein tinha, ou seja, um QI elevadíssimo de 160. Talvez nós aí, talvez você conheça uma pessoa que você acredita ser muito inteligente, tá? Uma pessoa perspicaz, talvez essa pessoa não tenha mais que 100, tá, de QI, 120 de QI. Existem alguns estudos aí, alguns relatórios que a gente consegue identificar o QI das pessoas.
Mas por que eu estou falando com você sobre QI e citando Einstein aqui? Porque, tá? Hoje, para a gente conseguir algumas coisas que Einstein conseguiu, ou seja, para a gente ter sucesso na nossa vida, não basta você ter QI, ou seja, não basta você se aperfeiçoar naquilo que você faz, você ter uma alta inteligência. É preciso que você tenha inteligência sim, naquilo que você faz, tá? As suas capacidades técnicas. Contudo, é de extrema importância que você tenha inteligência emocional. Ou seja, que você tenha um quociente emocional elevado. E isso sim a gente consegue treinar. Isso sim a gente consegue se desenvolver. Isso sim a gente consegue aperfeiçoar. Tá, Felipe, então até agora nessa live você falou pra mim que inteligência emocional é importante na minha vida, no meu dia a dia, pro meu sucesso. E de fato é, de extrema importância. E você falou também, Felipe, que inteligência emocional nada mais é que você reconhecer as emoções dos outros e também reconhecer as suas próprias emoções. Sim, é isso mesmo. Felipe, mas como assim treinar isso? Como assim desenvolver isso? Como assim lapidar isso em mim? E é justamente isso que eu vou falar com você no vídeo de hoje, tá? Nessa live de hoje. Como você desenvolver essa inteligência emocional. Isso que está elevando a capacidade das pessoas a se relacionarem melhor, tá, com as outras pessoas, ou seja, nos seus relacionamentos, ter mais sucesso na sua profissão, ter mais sucesso na sua vida pessoal, ou seja, tá, galgar caminhos diferentes, atingir um patamar diferente daquele a qual você está inserido hoje, ou seja, do patamar a qual você está hoje. Portanto, quero dizer para você que está entrando agora, se você quer ter sucesso na sua vida, meu amigo e minha amiga, você precisa ter inteligência emocional. É importante que você tenha suas capacidades técnicas desenvolvidas? Claro que é. É importante que você seja um bom advogado. É importante que você faça N cursos na sua área. É importante que você se capacite como empreendedor. É importante que você se capacite como um professor. É importante que você tenha capacidades desenvolvidas na sua área da engenharia, enfim, no contexto ao qual você está inserido, naquilo que você faz. Contudo, é importante também que você desenvolva a sua inteligência emocional, ou seja, que você reconheça de fato o seu perfil emocional, tá? E consiga lidar de fato aí, tá, no seu dia a dia com os seus comportamentos. Alguns estudos aí de algumas universidades americanas, tá? Eu não me recordo agora, mas se vocês me cobrarem no dia de manhã eu posso mandar a referência a vocês. Uma revista aqui no Brasil, que é Você S.A., junto com o Instituto Felipe, fala muito bem isso. Fala que quando a gente consegue reconhecer os nossos perfis e saber, tá? Quando a gente sabe lidar com os nossos comportamentos, isso é inteligência emocional. A gente consegue ter sucesso na nossa vida. E os estudos têm apresentado isso. As pessoas que têm sucesso dentro da sua empresa, tá? Naquilo que elas fazem, elas têm inteligência emocional. E tampouco elas não têm aquelas habilidades específicas muito bem desenvolvidas. Repito, é importante você se capacitar, estudar, ter aquele tecnicismo desenvolvido? Claro que é, mas você mais do que nunca precisa ter inteligência emocional. E a inteligência emocional, essa questão de você reconhecer o seu perfil, lidar com as suas emoções e com os outros, tá? Ela está inserida em 5 contextos. E esses 5 contextos, claramente, eu vou passar para vocês aqui rapidamente, porque não dá para me alongar muito nesse conteúdo. É um conteúdo que eu tenho um treinamento aí praticamente de 42 vídeos gravados, tá? Então não tem como eu alongar muito com vocês. Mas dá para você ter uma noção muito boa, tá, do que é inteligência emocional e como você desenvolver isso no seu dia a dia. Ou seja, você colocar isso no seu dia e ter resultados imediatos. Porque inteligência emocional, diferente de você estudar inglês, diferente de você fazer uma faculdade 5, 10, 15, 20 anos, tá, que de fato é muito importante, é importante que você coloque ela no seu dia a dia. E só assim você vai conseguir desenvolver inteligência emocional. Só assim você vai conseguir, tá, desenvolver a tua inteligência emocional e desempenhar ela, tá, nas suas tarefas diárias. Portanto, o primeiro, tá, passo da inteligência emocional, ou seja, o primeiro contexto que a inteligência emocional está inserido é na autoconsciência. Felipe, mas o que é autoconsciência? Quando eu falo para você autoconsciência, o que você reconhece como autoconsciência? Seja bem-vindo aí, Maurício, Eduardo Trinca também, o grande aí, Luiz Palombo,
o Fernando também, a página Fala São José do meu amigo Fernando e também do nosso amigo Marcinho, seja bem-vindo. Acredito que ele está fazendo ao vivo também essa live na página Fala São José. Mas bem, o primeiro então componente da inteligência emocional nada mais é que essa autoconsciência. A autoconsciência é você reconhecer as suas emoções. Felipe, mas como assim reconhecer as minhas emoções? É isso mesmo, é você reconhecer o que você está sentindo, reconhecer os seus sentimentos. Como que você se sente agora, por exemplo, assistindo esse vídeo? Você está bravo comigo? Você não está gostando desse vídeo? O seu sentimento é de tristeza? O seu sentimento é de fracasso? O seu sentimento é de alegria, de nojo? Qual que é o seu sentimento? Você consegue reconhecer aquilo que você está sentindo agora? Eu falo que nós, os seres humanos, a gente pensa toda hora. Não tem como a gente deixar de pensar. Toda hora a gente está pensando em algo. Já viu aquele ditado? Que alguém está viajando no mundo da lua? A pessoa está pensando em outra coisa, mas ela não está deixando de pensar, tá? De ter um sentimento, na verdade, naquele exato momento. Então você agora me assistindo, você no dia a dia, junto com a sua esposa, no seu trabalho, você tem vários sentimentos. Vários sentimentos há muitos minutos, enfim, há poucos segundos, vão mudando em você. Então é importante que você reconheça esses seus sentimentos, essas suas emoções, para daí sim, o segundo passo da inteligência emocional, que é o autocontrole, você saber se autocontrolar. O grande Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, psicólogo aí, professor da faculdade de Harvard, ele vai dizer que pessoas espertas, tá, sem controle, acabam se tornando pessoas tolas, ou seja, pessoas burras. Ou seja, o primeiro componente da inteligência emocional, que é a autoconsciência, a capacidade de você reconhecer as suas próprias emoções. Quando você conhece aquilo que você está sentindo, se você está triste, se você está nervoso, se você não está, você vai para o próximo passo da inteligência emocional, que é o autocontrole. Então, se você tem um autocontrole, isso pode te ajudar muito em várias tarefas do seu dia a dia. Veja bem, vou te dar um exemplo aqui. Tá? Um exemplo que vale muitos milhões de dólares. Há 22 anos, mais ou menos, Evander Holyfield e Mike Tyson, eles foram combater aí, tá? Na verdade, pela briga do cinturão, né? Dos pesos pesados, enfim, lá em Las Vegas, há 22 anos aproximadamente. E Holyfield, ele era um cara muito centrado, muito autocontrolado. Ele reconhecia de fato as suas emoções. E o que acabou acontecendo? Mike Tyson, ele queria descontrolar, tirar o controle das suas próprias emoções de Holyfield, para que aí sim ele pudesse levar vantagem na luta ali e ganhar o cinturão e ganhar muito dinheiro com isso, né? Porque ali não valia só apenas a briga de um cinturão, valia muito dinheiro, valia patrocínio, enfim, muitas outras coisas. O que eu quero dizer para você com esse contexto? O Mike Tyson, ele perdeu o seu autocontrole e mordeu a língua, arrancou um pedaço da língua, propriamente dito, do Holyfield. E o que acabou acontecendo com isso? Ele não tão somente acabou perdendo o cinturão, ou seja, perdeu a luta, mas ele acabou perdendo vários patrocínios, tá? Alguns patrocínios até mesmo que se dariam ali de forma vitalícia, ou seja, pro resto da sua vida. Claro que o Mike Tyson, ele é uma figura importante, só que ele deixou em um certo momento da vida dele, principalmente naquele momento, há 22 anos, ganhar muito dinheiro, milhões de dólares, por ele ter perdido o controle dele. Ou seja, você ter autocontrole, isso é muito importante. Um estudo, se eu não me engano, tá feito com crianças de 4 a 6 anos de idade, se eu não me engano foi na Nova Zelândia, os estudiosos, os cientistas colocavam marshmallow para as crianças e as crianças tinham a opção de comer o marshmallow naquele exato momento, tá? E ali ela comia o marshmallow, ou ela teria a opção de conseguir esperar por mais 3, 5 minutos, tá bem? E depois, nas orelhas, aí o Maurício está falando nas orelhas, tá? Das orelhas, exatamente, Maurício, tá? Então esse estudo feito aí, tá, com crianças na Nova Zelândia, mostrou isso. Que eles colocaram marshmallow para as crianças e a criança poderia ter a opção de comer aquele marshmallow na mesma hora, ou ela poderia esperar alguns minutos e ganharia mais um marshmallow, ou seja, ela comeria um marshmallow depois de 3 minutos, tá? Comeria um e ganharia mais um, ou seja, se ela pudesse esperar mais alguns minutos, ela teria 2 marshmallows, diferente daquela criança que não conseguiu esperar e comeu apenas um marshmallow. O que esse estudo apresentou?
Anos depois foram pesquisar essas mesmas pessoas, ou seja, essas mesmas crianças, e chegaram na seguinte conclusão: que essas pessoas, essas crianças que haviam esperado minutos depois para comer um marshmallow e ganhar mais um marshmallow, eram pessoas que eram donos de grandes empresas, eram diretores de grandes empresas, eram médicos famosos, eram pessoas que se deram bem na sua vida pessoal, pessoas felizes, ou seja, foram pessoas que tiveram sucesso em sua vida. Então olha a importância de você reconhecer suas emoções e ter autocontrole. Tenho certeza que você assiste esse vídeo aqui agora e vai interagindo comigo, vai comentando comigo. Em quantos momentos da sua vida você poderia ter ficado quieto e de fato você acabou abrindo a boca aí, falando uma besteira, algo que magoou muito uma pessoa, que até mesmo tirou de uma posição a qual você estava, que era muito importante para você e fez você se rebaixar de cargo, enfim, separar de um relacionamento a qual você tinha, enfim, gerou aí de fato grandes danos, assim como gerou danos também ao Mike Tyson lá atrás, sem querer comparar obviamente você com ele. Então você reconhecer suas emoções, aquilo que você está sentindo e ter controle sobre isso de fato é muito importante. Isso é importante para o teu sucesso. Isso é inteligência emocional, nada mais é que inteligência emocional. E você pode me perguntar: Felipe, mas como assim? Eu reconhecer as minhas emoções e ter autocontrole, isso vai me levar a um patamar além do que eu me encontro hoje? Claro, vai, os estudos têm apresentado isso. As empresas, elas estão demitindo as pessoas, tá? Pessoas com postos dentro da empresa de diretores, cargos altíssimos, tá? Que ganham muito bem pelos seus comportamentos, ou seja, as empresas estão contratando as pessoas pelo seu currículo. Ah, ele é mestre, ele é doutor, ele é especialista nisso, eu contrato ele pelo currículo e meses depois eu acabo demitindo ele pelos comportamentos dele. Ou seja, se você não tem inteligência emocional, isso pode causar muito dano na sua vida, tá bem? Então o primeiro componente, autoconsciência. O segundo componente, você ter autocontrole. E o terceiro componente, tá, é empatia. Seja bem-vindo, João Domingos, Fabiano Boaro também, tá? Seja muito bem-vindo aqui, gratidão por vocês estar acompanhando a nossa live. Vai compartilhando com os seus colegas para que eles também possam aí estar a par desse assunto sobre inteligência emocional e agregarem valores na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. Então o terceiro componente da inteligência emocional é a empatia. Para mim, tá, a empatia é um dos assuntos mais importantes dentro da inteligência emocional. A empatia nada mais é, tá, do que você se colocar de fato no lugar do outro. É você entender que o outro tem limitações, que o outro, tá, ele tem limitações para uma certa tarefa e você, tá, também tem limitação por sua vez em uma outra tarefa. Ou seja, é você entender que o seu colega, me desculpe o palavreado, ele é ruim nisso e você é bom nisso. E nem porque ele é ruim naquilo, tá, que ele é melhor que você. Obviamente, naquilo que a gente faz, a gente nunca vai ser o melhor e também nunca pior, tá? Sempre vai existir algumas pessoas que fazem melhor aquilo que a gente faz e outras pessoas também que fazem pior do que a gente faz. Só que é importante, a internet caiu um pouquinho aqui, é importante que você reconheça, tá, as limitações do outro. Isso é empatia. É olhar para o outro e entender que o outro ele pode fracassar, ele pode errar, que o outro ele pode também se magoar, que o outro pode estar triste. Quantos de nós que estamos aqui assistindo essa live gostamos de apontar para as outras pessoas, tá? E falar sobre os seus erros, sobre os seus fracassos, sobre as suas limitações. E nós nos esquecemos de colocar de fato no lugar das outras pessoas. E entender que um dia a gente passou por aquela dificuldade que essa pessoa possa estar enfrentando. Eu gosto de usar muito essa metáfora aqui. Na verdade não é uma metáfora, é uma coisa que eu vivi na minha vida real e eu cito isso nas palestras por onde eu passo, em inúmeras empresas aqui de Rio Pardo, também estado de São Paulo e do Brasil. Uma vez eu estava, eu gosto muito de brincar, né, no meu dia a dia com os meus clientes, com os meus alunos, enfim. E eu percebi que um aluno naquele dia, ele não estava, o Fábio Fará, estudou comigo aí no Euclides da Cunha, seja bem-vindo, Fábio, que bom ter você aqui, colega, tá? Poder te reencontrar aqui através das redes sociais. E como eu estava dizendo a vocês, no meu dia a dia eu me deparei com várias pessoas e eu me encontrei, tá, com um colega, tá, que eu percebi que ele não estava com uma afeição muito alegre.
E eu perguntei a ele, pessoa, tá? Por que você se encontra assim? Você parece que não tá com uma feição muito alegre, você parece que não tá legal, você quer desabafar, até eu brinco, né? Você quer desabafar, fica à vontade que eu estou aqui para te ouvir. E na verdade essa pessoa, nesse exato momento, quando eu falei isso para ela, eu olhei dentro dos olhos dela, essa pessoa começou a chorar muito forte, me deu um abraço. E essa pessoa havia acabado de sair do banheiro e pensado em suicidar. E ela, por sua vez, ela estava pensando em ir novamente no banheiro e suicidar novamente. E ali eu comecei a conversar com ela, dialogar com ela, falar um pouco de Deus e falar sobre outras coisas ali, de outros assuntos com essa pessoa. E até hoje ela recorre a mim dizendo que ela está muito grata por naquele momento eu ter ajudado a ela. Estou falando para vocês que isso é empatia. Empatia é você olhar para os olhos da outra pessoa e entender as limitações dela, entender que talvez, tá, ela não esteja passando, tá, um momento muito bom, um dia muito bom, e tem algo por trás daquilo que ela está vivenciando. E você não julgar ela, é você de fato se colocar no lugar dela. Então o terceiro componente da inteligência emocional é a empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar das outras pessoas, tá bem? Então eu falei sobre o primeiro componente da inteligência emocional, que é a autoconsciência, a capacidade de você reconhecer as suas próprias emoções. A segunda capacidade, que é o autocontrole. A terceira capacidade, tá, que é a empatia. E a quarta capacidade, que são as habilidades sociais. Felipe, o que são habilidades sociais? As habilidades sociais, para mim, também é um dos componentes muito importantes da inteligência emocional. Nós estamos nos aproximando aí da política, né? Enfim, estamos vivendo aí um momento muito difícil na economia, enfim, na saúde pública, em todo o mundo. E eu falo que a gente não se coloca no lugar das outras pessoas, ou seja, a gente acaba não nos respeitando o ponto de vista de outras pessoas. Quantas pessoas estão criticando, julgando o ministro da Educação, o ministro da Saúde, o próprio presidente da República, vários prefeitos, enfim, várias instituições aí que têm os seus líderes. E é muito fácil, de fato, a gente criticar as outras pessoas. Só que é muito difícil a gente também se colocar no lugar das outras pessoas e respeitar o ponto de vista dessas outras pessoas. Isso é habilidade social. Então a habilidade social é você respeitar o ponto de vista da outra pessoa. O melhor exemplo de habilidade social é política, é time de futebol, é religião. Com todo respeito, você pode ser, você que esteja assistindo agora, é católico, é crente, é testemunho de Jeová, enfim, não sei a sua religião, tá? Mas eu respeito você. Isso é habilidade social. É saber que você torce para o Corinthians, eu torço para o São Paulo. O Corinthians, puxa vida, né? Mas vamos lá, eu sou corintiano. Mas você torcer para o Corinthians, para o Palmeiras, eu respeito você. Não é porque você não torce por meu time que eu não tenho que gostar de você, eu tenho que excluir você das minhas redes sociais, eu tenho que maltratar você, tá? E a política é exatamente a mesma coisa, tá? Não é porque você é petista, não é porque você é PTBista, não é porque você é MDBista, não é porque você, enfim, tem aquilo que você acredita como filosofia, como seus valores, que eu não vou respeitar você. Então a inteligência emocional é esses componentes, é a habilidade de você reconhecer as suas emoções, você ter autocontrole sobre essas próprias emoções, é você ter empatia, tá, no contexto a qual você está inserido, e também você saber, tá, respeitar o dia a dia das pessoas, saber respeitar o ponto de vista dessas pessoas. Isso é de suma importância. Felipe, mas você falou que tem 5 componentes da inteligência emocional. E qual é o quinto componente? E para finalizar aqui, tá? Se vocês quiserem ir já mandando alguma pergunta e quiserem ir interagindo comigo, por favor, fiquem à vontade e eu vou sentir muito privilegiado aí de poder interagir com vocês, tá bem? O quinto componente da inteligência emocional é a automotivação. O que é a automotivação? Eu vejo muitas organizações, tá? Muitas empresas com ótimos maquinários, com ótimos softwares, com robôs, enfim, com estrutura fantástica, com estrutura de primeiro mundo. O que talvez a sua empresa tenha, outras empresas não tenham. Contudo, eu quero te perguntar, os seus funcionários, eles estão engajados? Eles estão empenhados? Eles estão automotivados? O quinto componente da inteligência emocional, portanto, é a automotivação. Se você não está motivado com a situação da sua cidade, do seu município, do seu estado, tá, do seu país, enfim, tá, eu até concordo com você, eu respeito você.
Mas uma coisa que eu posso e não devo concordar com você é se você não está automotivado com a sua própria vida. Porque se você não se automotivar, como que alguém vai levar motivação para você? Automotivação é uma coisa interna, é uma coisa que vem de dentro para fora. Ou seja, é uma coisa que você precisa ter todos os dias. Você precisa levantar todos os dias da cama e falar: graças a Deus eu tenho a oportunidade de levantar mais um dia, tá? De comer aquilo que Deus está colocando na minha mesa. Eu tenho a oportunidade de fazer diferente aquilo que eu fiz ontem. Eu tenho a oportunidade de tratar uma pessoa diferente da forma com que eu tratei ontem. Enfim, é você se automotivar, é você saber que você pode fazer diferente. É você saber que você pode ser diferente. Isso é automotivação. Pessoal, eu estou falando aqui um pouco acelerado, um pouco rápido, tá? Para não alongar muito o assunto. Mas vocês vão me perguntando aí, tá? De repente algumas pessoas chegaram agora, quero dar uma boa noite aí ao Nivaldo, tá? O Fábio já dei, ao Bruno de Carvalho também, seja muito bem-vindo aí, tá bom? E vão interagindo comigo, tá? Estou falando com vocês aí hoje sobre inteligência emocional, ou seja, a importância de você ter esses aspectos intrapessoal, tá? Que ali você lidar com as suas próprias emoções ali, com os seus comportamentos, e a importância também de você ter desenvolvido na sua vida esses aspectos interpessoais, ou seja, de saber ainda lidar com as suas emoções e com as emoções do outro, ou seja, com o comportamento do outro. As pessoas me perguntam nas palestras a qual eu ministro: Felipe, mas você falou que inteligência emocional leva a gente ao sucesso, leva a gente num patamar diferente da nossa vida. E de fato leva. Não só leva, mas eu quero convidar você essa noite a experimentar isso. Tá? Experimentar na sua vida. Tá? Ana Paula Andrade, seja bem-vinda. Tá? Boa noite, gratidão por ter você aqui. Então quero convidar você a exercer isso no seu dia a dia. Tá? A exercer a autoconsciência, tá? Autocontrole, a ter empatia pelas pessoas, a respeitar o ponto de vista das outras pessoas e sempre estar motivado. Buscar a motivação não nas coisas, não nas pessoas, mas em você mesmo. Tá? E sabendo que você pode ser diferente e fazer diferença naquele contexto a qual você está inserido. Se você colocar, tá, esses comportamentos no seu dia a dia, ou seja, se você lidar com isso no seu dia a dia, automaticamente você vai ter resultado, tá bom? Quero ler o comentário do Maurício aqui, eu acho muito importante, tá? O Maurício tem um vasto conhecimento aí, tá? Um grande empreendedor aqui na nossa cidade. Uma empresa sem um líder preparado, emocionante, ou seja, emocionalmente, não consegue sucesso. Algum com suas equipes, colaboradores, deixa eu ver aqui só um minutinho, por mais, tá, que os remunerem, isso é fato. Maurício, cara, isso que você falou é muito importante. Eu tenho percebido, tá, nos treinamentos que eu tenho ministrado aí para muitos empreendedores, empresários aqui da cidade e por grandes cidades aí, municípios do Brasil, tá, justamente isso. O líder, o próprio nome já fala, né? O líder, ele tem que ser uma pessoa emocionalmente, tá, treinado. Ele não pode ser só uma pessoa muito inteligente, assim como Einstein foi, assim como eu disse no exemplo aqui anterior para quem chegou há pouco, tá? Que tinha capacidades técnicas muito bem desenvolvidas, tá? Isso de fato é muito importante, mas é importante que você seja um líder. Ser um líder é estar emocionalmente preparado, é reconhecer as suas emoções dos seus funcionários, saber se eles estão passando um momento difícil, se eles não estão vivendo um momento muito legal dentro da sua casa. As pessoas costumam dizer, né? Ah, mas o seu problema, a empresa não tem nada a ver com isso. Deixa o seu problema na sua casa e vem trabalhar. E eu te pergunto, meu amigo empreendedor, você que está assistindo esse vídeo agora, ou até mesmo você que vai assistir depois desse vídeo, tem como a pessoa deixar o pescoço dela, ou seja, a cabeça dela na casa dela e só com, tá, essa parte do tronco para baixo para a empresa? Claro que não. Então é importante sim que você reconheça as emoções, tá? Isso é empatia. Reconhecer as emoções dos seus funcionários para lidar melhor com isso. Eu treinando alguns empresários aqui na cidade, grandes empresários, grandes empresas, tá? Empresas referência na nossa região, naquilo que elas fazem, tá? Tem muitos empresários, eu conversando com os seus líderes, eles acabaram expondo a mim. Tá, Felipe, de fato isso acontece. Quando a nossa empresa não obtém resultados extraordinários, ou seja, não consegue bater as metas, no dia seguinte, no mês seguinte, a gente conseguindo visualizar esses números, a gente conversa com as nossas equipes, com as lideranças, com os cargos de liderança dentro da empresa, com os colaboradores,
E a gente percebe ali que a gente falando com eles, colocando o nosso ponto de vista, ouvindo eles também, isso é empatia, não só você falar, mas você ouvir, tá? A gente consegue ter resultados fantásticos. E é isso mesmo, tá? Você que é empreendedor, Maurício, Fabiano, tantas outras pessoas aqui, o Nivaldo que aqui se encontravam, é importante você reconhecer isso no seu funcionário, tá? Porque talvez o seu funcionário não está passando um momento bom, se você sobrecarregar ele com tarefas, pode ter certeza, essa pessoa, ele não tão somente, tá, não vai se sobressair, ou seja, não vai conseguir executar aquelas tarefas, tá, com muita, ali, uma forma, como que eu posso dizer, me fugiu a palavreada aqui agora, uma certa persuasão ali, com uma certa eficaz, né? Executar aquela tarefa de uma forma eficaz, ele não só vai conseguir executar isso, como ele pode trazer malefícios a você. Tratar um funcionário de uma forma ruim, desagradável, ou seja, você pode perder um funcionário. Ele pode até mesmo cometer um acidente de trabalho, tá? E você ter que gastar muito dinheiro com ele afastado da sua empresa. Então veja a importância de você ter inteligência emocional desenvolvido nos seus funcionários, tá? E em você como líder. Isso é de extrema importância. As pessoas dentro de uma organização, principalmente os maiores presidentes que o mundo já teve, Abraham Lincoln, Obama, enfim, tá? Grandes presidentes, tá? Eles foram reconhecidos justamente pela sua inteligência emocional, por aquilo, tá, que eles faziam para as pessoas, tá, mas como também eles lidavam com as pessoas. Isso é muito importante, isso é de extrema importância. O Edu Cunha aqui, grande amigo, tá, uma pessoa que tem uma inteligência aí, um vasto conhecedor também desses assuntos, tá escrevendo aqui que é ser assertivo, é isso mesmo. De fato é isso, Du. Tá? Ser assertivo para mim é reconhecer as pessoas, tá? Reconhecer aqueles pontos a serem desenvolvidos nas pessoas e também reconhecer de fato, tá? Aquilo que as pessoas têm de qualidade, né? Existem alguns relatórios aí comportamentais, eu trabalho com isso. Talvez você mesmo, o Edu Cunha, conheça isso, o relatório comportamental, que ele consegue dar esse feedback a nós, né? Ou seja, aquilo que de fato, o momento a qual a pessoa está enfrentando, o momento a qual a pessoa está passando, os seus pontos a serem desenvolvidos, as suas limitações, mas também, principalmente, os seus pontos positivos, aquilo que elas têm de benéfico, tá? E o líder dentro de uma empresa olhar para isso, ver os pontos positivos, tá? Dos seus funcionários, dos seus colaboradores, saber remanejar, saber lidar com esses comportamentos, automaticamente ele vai conseguir otimizar os seus resultados, ou seja, os resultados do funcionário e também da empresa, tá? Portanto, é isso, pessoal. Eu espero aqui, tá? Sem muitas delongas aqui, acredito que o vídeo já ficou um pouquinho mais alongado aí, mais extenso, porque o assunto ele é assim, a gente poderia ficar aqui até altas horas aí conversando sobre inteligência emocional. Uma coisa que tem, eu digo nas minhas palestras aí, nos meus treinamentos, que a inteligência emocional pode ser que ela não resolva muitos problemas do mundo, tá? Algumas pessoas me falam, Felipe, então a inteligência emocional ela é a solução para muitos problemas do mundo. Eu digo para você, pode ser que ela não seja a solução para muitos problemas do mundo, mas eu tenho certeza que se muitas pessoas, a grande maioria, tivessem inteligência emocional, e alguns estudos mostram isso pra gente, tá? De uma forma assim muito simplificada, as pessoas, a sociedade, as organizações, enfim, tá? Estariam de uma forma diferente. Estariam mais felizes, estariam trazendo mais resultado para as organizações, estariam tendo relacionamentos mais saudáveis, tá? Enfim, seriam pessoas de sucesso, tá? Seriam de fato pessoas de sucesso. Alex Carvalho falando para mim, parabéns Felipe, parceiro, tamo junto, tá? Seja bem-vindo aí mais uma live e espero aí, pessoal, de fato estar contribuindo para o conhecimento de vocês, tá? O crescimento de vocês como empreendedor, como tem pessoas aqui, como funcionário, dentro daquilo que de fato você faz, tá bom? É muito importante para mim ter você aqui não só ouvindo do outro lado da tela, mas mais importante ainda, estar interagindo comigo, tá? Isso é empatia. Empatia não é só eu falar, mas é eu também ouvir vocês através das mensagens, tá? Isso de fato é muito importante. E eu quero que vocês aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, não só dúvidas, tá? Mas alguns pontos que vocês queiram deixar aqui, por favor, que vocês possam fazer as deixas de vocês aqui, para mim poder estar encerrando esse vídeo aqui, mais uma aula, mais uma live, tá bom?
Sem mais, pessoal, desejo então vocês aí, tá? Acho que a gente não vai ter mais nenhum comentário, mais nenhum posicionamento. E se tiver depois, vocês têm os meus contatos aí, fiquem à vontade. Eu peço mais uma vez, tá? Que vocês compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam, tá? Se interagir, interar, tá? E reconhecer o que é inteligência emocional. Ao mesmo modo que muitas pessoas ouviram falar sobre inteligência emocional, muitas pessoas não conhecem o que é inteligência emocional. E você marcando uma pessoa aqui nesse vídeo, tá compartilhando esse vídeo com outras pessoas, tenho certeza que você vai ajudar, assim como você se ajudou agora, tá? Você vai ajudar outras pessoas. Minha gratidão a você aqui, tá? Forte abraço, muito sucesso aí, tá? A você, dentro daquilo que você faz, a sua família, e que você tenha uma ótima noite. Maurício, muito obrigado, amigo, tá? Sucesso não a mim, mas a nós, tá bom? Um forte abraço aí, boa noite e até a próxima live aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.